Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham mais uma vez em uma live do nosso projeto Emoções à Flor da Pele, aqui no canal do Hemofó. E hoje, mais uma vez, nós vamos ter uma belíssima oportunidade de refletir sobre as emoções na relação com a nossa saúde. E o nosso convidado de hoje é alguém muito especial que esteve conosco já em uma live. E hoje, a pedido de vocês pediram que ele retornasse, ele vai fazer mais uma live conosco, que é o Agnaldo Paviani, de Votuporanga. E aí vocês vão perceber que tem um probleminha hoje, assim, né? Vocês estavam esperando a dupla Lindomar e Agnaldo, e vocês vão ter Nair e Agnaldo. Nós pedimos desculpas, de fato quem iria mediar essa live seria o professor Lindomar Coutinho, nosso amigo querido, coordenador também do nosso projeto, mas ele está com a garganta inflamada e aí nós vamos substituí-lo no trabalho, mas estamos contando aí com a presença dele, a participação. Eu já vi que ele já entrou, já está conectado, nos dando todo o apoio e todo o suporte. Para quem está vendo a nossa live pela primeira vez, o nosso projeto se chama Hemofó, Emoção e Formação, é um grupo de pesquisa, de ensino e de extensão, que tem a emoção como objeto de estudo, de ensino e de pesquisa. E, consequentemente, nós também, se é de estudo, também nós estamos aprendendo a lidar com ela. Dentro do projeto Hemofó, nós temos o projeto Emoções à Flor da Pele. Dentro do projeto Emoções à Flor da Pele, nós temos esses encontros semanais, geralmente às segundas-feiras, nesse mesmo horário. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e eu já tenho até um nome para chamá-los, a todos vocês que já nos seguem há algum tempo, que são as hemoformosuras, e agora nós temos uma hemoformosura já entrando para falar com a gente, que é o Agnaldo. Oi, Agnaldo. Olá, Nair, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem. Muito feliz de estar aqui, de poder estar aqui com você, em nosso canal mais uma vez. Um prazer também, Nair, falar com você, viu? Eu diria assim, é uma formosura aqui de Votuporanga. Gostei. Eu estava procurando um nome para os nossos seguidores, né? Os seguidores do Hemofó. Aí teria que ser um nome que servisse para ele e para ela, para não ter nenhum conflito de gênero. Então, Hemoformosura de Votuporanga, que é o nosso querido Agnaldo Paviani, que para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, tem um excelente sentido de humor. Sempre nos faz refletir e sorrindo, com leveza. Agnaldo, eu vou apresentar você, para quem não te conhece ainda, né? O nosso Agnaldo, querido Agnaldo Paviani, é lá, como eu disse, de uma das terras mais... Diga aí um qualificativo para Votuporanga, porque eu nunca consigo, assim, é uma coisa tão acima que eu não consigo definir Votuporanga. Um dos adjetivos mais usados para Votuporanga é a cidade luz. Por quê? Porque só tem espírito iluminado, gente iluminada, alma boa. Pronto, gente. Então nós vamos ter aqui nessa live uma chuva de luz. E é isso que nós precisamos, especialmente nesse mês, né, de setembro, em que nós lembramos com mais frequência, com mais objetividade, sistematicidade, o projeto, né, aí de combate ao suicídio, né, de refletirmos sobre processos de adoecimento emocional que podem gerar uma depressão, que podem conduzir a um processo, né, de a pessoa querer desistir de viver. Então, Agnaldo, que com sua alegria característica, hoje refletindo sobre o tema, emoções adoecem ou curam? Então, gente, o Agnaldo, ele é psicoterapeuta, é psicanalista clínico, mas ele também tem formação em teologia e, além de tudo isso, é escritor, e os livros dele, no final, nós vamos anunciar que vocês podem adquirir. Vocês podem também aderir ao canal dele e participar e ouvi-lo falar muitas vezes mais. Então, Agnaldo, meu querido, é com você. Fique à vontade. E queremos dar um aviso antes de Agnaldo começar. Nós estamos emitindo o certificado de participação, já que nós somos um projeto de extensão da universidade. Então, quem tiver interesse em obter o certificado de participação,
No final, durante 30 minutos, nós mantemos um link para a emissão do certificado. É só clicar, preencher o formulário e receber via e-mail o seu certificado. Vamos, Aguinaldo, fique à vontade, diga pra gente, as emoções adoecem, as emoções curam, qual é essa relação das emoções com a saúde? Muito bem, Nair, queridos amigos, queridos irmãos que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa de vocês de fazer esse estudo, essas abordagens a respeito das nossas emoções. Particularmente neste momento tão difícil que vive a humanidade, eu acredito que realmente as nossas emoções estão à flor da pele, sem dúvida alguma. E como você mesma se referiu, essas emoções à flor da pele pode muitas vezes impulsionar as pessoas à depressão e muitas das vezes, infelizmente, ao suicídio. Então vale fazer a lembrança, né, do quanto é importante falarmos das nossas emoções. Eu costumo dizer, Nair e queridos amigos que nos acompanham, que se você estiver triste, pressionado, aborrecido, depressivo, lembre-se de uma coisa, nós não somos super-heróis. Mesmo os super-heróis, vou aqui recordar um super-herói da minha infância, mesmo o super-homem, né, que tinha visão de raio-x, capacidade de voar, uma força descomunal, ele ficava frágil, fraco, diante da criptonita, né? E fazendo aí uma comparação simbólica, todos nós temos as nossas criptonitas, todos nós temos os nossos pontos fracos, e às vezes o que nos falta é pedir ajuda, pedir socorro, dizer, olha, eu não estou dando conta, me socorra aqui, porque muitas vezes nós queremos ser fortes, mas nós não temos toda esta força. Todos nós temos os nossos momentos de fragilidade. Portanto, se você se sente pressionado, se você se sente desanimado de viver, num estado muitas vezes depressivo, peça ajuda. Bem, indo para o tema proposto, emoções curam ou adoecem? Poderíamos fazer uma comparação simbólica e perguntar, comer faz bem ou faz mal? E aí nós vamos responder, depende. Se eu não comer nada ou comer muito pouco, vai me fazer mal. Mas, em compensação, se eu comer muito, isso também vai me fazer mal. Com as emoções, nós poderíamos fazer a mesma linha de raciocínio. Quando nós vamos entender o significado da palavra emoção, nós entendemos que são respostas do nosso interior diante de estímulos, moção, movimento e exterior, ou seja, um movimento para fora, emoção, emoções, movimentos para fora. E esses movimentos para fora tanto podem nos adoecer como podem nos curar. Poderíamos, por exemplo, lembrar inicialmente na nossa exposição que as emoções, elas são naturais. Todos nós temos emoções. E como são naturais, nós precisamos vivenciá-las, nós precisamos experienciá-las. Hoje em dia, sabe, Nair, a gente tem observado que as pessoas têm uma pressa, uma precipitação para os chamados anestésicos, que vão desde os remédios até a bebida alcoólica, muitas vezes as drogas, justamente para anestesiar determinadas emoções que são dolorosas demais. E aí talvez nós cometamos o maior dos nossos erros, porque uma emoção, para que haja o aprendizado, para que haja o crescimento, ela precisa ser vivida, experienciada, para que haja esse entendimento interior. Você pega, por exemplo, o luto, que é um fenômeno psicológico natural. Quantas vezes as pessoas, para não viver a dor do luto, buscam estes anestésicos. E é uma pena, porque ao fazermos isto, nós deixamos de crescer com aquele momento.
Sim, admitimos, doloroso, mas necessário. Ainda esta semana eu conversava com uma mãe, uma jovem senhora que perdeu o seu filho, que tinha 20 anos de idade. E num dado momento da conversa, claro, sofrendo muito, com o rosto banhado em lágrimas, ela me pediu, por favor, me tire esta dor que eu estou sentindo. E eu disse para ela, é impossível. É impossível porque todos nós viveremos as dores pertinentes àquelas que nós teremos que viver no dia a dia de nossas vidas. Eu posso amenizar, eu posso consolar, eu posso trazer à senhora palavras de estímulo, mas não posso lhe arrancar a dor que a senhora está sentindo agora, a dor da perda do filho. Entendendo esse universo, Nair, das emoções, nós poderíamos dizer que o que adoece ou o que cura não é exatamente a emoção, mas como eu conduzo ou como eu canalizo a emoção que eu estou sentindo. Peguemos uma emoção primária, a raiva. Todos nós sentimos raiva. O que vai nos adoecer não é exatamente o fato de sentirmos raiva, já que a raiva é um sentimento primário, mas como eu canalizo essa raiva? Se eu, por exemplo, não consigo dissociar a raiva da agressividade, da violência, por conta disso eu vou adoecer. Então nós vamos entendendo, voltando lá no exemplo inicial, comer adoece ou cura, depende o quanto eu vou me alimentar. Isso também vale para as emoções. Como eu vivo as emoções? Como eu canalizo as emoções? De que forma eu lido com estes estímulos externos que faz com que eu coloque para fora as minhas emoções? Daí então, poderíamos dizer, Nair, que uma das coisas mais importantes neste processo de usar as emoções para a nossa cura é justamente nos conhecermos mais profundamente. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me entendo e identifico as minhas emoções, mais possibilidades eu tenho de conduzir essa minha emoção para a cura. Porque a grande verdade é que a mente humana ela é demasiadamente complexa, né? E aqui eu lembro de Freud, que foi o grande descobridor, digamos assim, do inconsciente, né? Que veio nos trazer esta realidade da estrutura psíquica, como nós vivemos emoções e temos dificuldades de identificar essas emoções. É tudo muito sutil. Eu me lembro, por exemplo, para darmos aí uma elucidação na nossa linha de raciocínio, o Dr. Bion, psicanalista, ele conta que num dado momento em que ele terminava uma sessão de psicanálise e ele se despedia do seu cliente, eu me lembrei aqui dessa narrativa do Dr. Bion, justamente para elucidar o que nós estamos dizendo, como a mente é complexa. Ele diz que ele estava numa última sessão antes das férias. E quando ele terminou a psicoterapia, a psicanálise, melhor dizendo, ele disse ao seu cliente, olha, até daqui 15 dias nós nos vemos. E o cliente respondeu, sim, se eu não me matar até lá, nós nos vemos. E isso preocupou muito o Dr. Bion, porque ele ficou pensando, mas será que ele está pensando em se matar? Mas analisando o histórico do jovem cliente, ele percebeu que não era um jovem que tinha o perfil de suicida. E analisando com mais calma, aquele jovem houvera sido uma criança que por algumas vezes havia sido abandonado pelo pai e pela mãe. E agora, para não experimentar de novo a dor do abandono,
quando ele disse assim ao psicanalista: se eu não me matar, nós nos vemos daqui a 15 dias. Ele estava tentando criar um vínculo psíquico com o analista para justamente não se sentir abandonado e não enfrentar essa dor, né? Então a gente observa nessa narrativa o quanto é difícil a gente conhecer essa nossa estrutura psíquica. O Dr. David, ele diz que o nosso psiquismo, ele é muito interessante. É como se o nosso psiquismo fosse um mapa mundi, que de tempos em tempos apresenta novos desenhos geográficos. Isto é, a geografia do psiquismo de cada pessoa vai sofrendo transformações com o passar do tempo, sobretudo após sérias turbulências e guerras internas. E essa colocação do Dr. David Zimmerman, ela vem ao encontro do que dizíamos no início. A emoção, ela cura ou adoece. E ele diz que o nosso psiquismo vai sofrendo transformações à medida que nós vamos tendo turbulências e guerras internas. Daí, o meu posicionamento íntimo, a minha postura diante desses acontecimentos é que vai determinar uma cura, uma postura saudável ou uma postura adoecida diante daquela questão que eu estou vivendo. Se nós, por exemplo, para vermos como essa estrutura psíquica, como o ser humano é complexo, se nós, por exemplo, perguntarmos assim a uma pessoa leiga, olha, por que uma pessoa mente? Ela vai dizer, bom, ela mente porque ela é mentirosa. Simples assim. Mas quando nós vamos estudando dentro da perspectiva analítica, os vários motivos que levam uma pessoa a mentir, nós vamos descobrindo que existe a mentira comum, que é aquela mentira ligada à hipocrisia social. Nós vamos descobrindo que existe a mentira para evitar sentir uma vergonha, que existe a mentira maníaca, essa vem lá da infância, da época de criança, quando a criança tentava triunfar sobre os pais, a mentira que decorre de uma cultura familiar, a mentira que acontece para evitar o contato com a verdade, a mentira que é fruto de uma inveja, a mentira com a finalidade estruturante, assim por diante. Eu estou dando um exemplo da mentira apenas para ampliar um pouco a nossa perspectiva, Nair, e tentando mostrar às pessoas que estão nos acompanhando que não é uma pergunta tão simples de ser respondida, não é? Quando você vai estudando Jung, que fala muito dos símbolos, eu posso, por exemplo, ter um medo, uma fobia de barata, e a minha fobia de barata, o meu medo de barata, é apenas um símbolo. Ou seja, eu posso estar projetando na barata comportamentos que eu tenho, que são comportamentos, digamos assim, asquerosos, que dão nojo, e a barata é um inseto que tem essas características, e esse medo de barata é apenas um símbolo daquilo que eu carrego dentro de mim e eu ainda não consegui resolver. Bom, para que a gente não complique muito a linha de raciocínio, Aguinaldo, então qual é o ponto de partida? O ponto de partida, como eu disse ainda há pouco, é nos conhecermos um pouco melhor. Isso significa identificar com mais clareza o que é que nós estamos sentindo e por que nós estamos sentindo. Por exemplo, eu posso dizer que eu não gosto de uma pessoa, mas quando eu digo que eu não gosto de uma pessoa, é uma antipatia natural, é uma aversão, ou seria uma inveja que me fez distanciar dessa pessoa? E nós vemos muitos casos assim, alguém tem uma busca incontrolável pelo prazer. Isso é uma busca pelo prazer ou é o resultado de um vazio existencial? Quando a jovem busca o seu príncipe encantado
Isto é buscar a sua cara metade ou é uma idealização? Quando eu digo que eu gosto de amar sem limites, isso é uma coisa boa ou retrata a minha carência? Quando eu digo que tenho uma dificuldade em amar o meu parceiro, isso é um problema do parceiro ou são traumas que eu trago da minha infância? Lembrando Freud, se nós formos falar de casal, Freud dizia que quando um casal vai para a cama, 6 pessoas vão para a cama, né? Porque é todo o contexto do pai, é muita gente indo para a cama, muita gente indo para a cama. E você veja, Nair, que James Holland, ele costuma dizer assim, em um dos seus livros, ele diz assim, aquilo que não temos consciência nos possui. Né? Aquilo que não temos consciência nos possui. Daí porque eu estou usando essa linha de raciocínio. Eu tenho um amigo, médico, que ele faz uma pergunta que a princípio parece estúpida. Ele pergunta assim, quando você sentiu raiva, o que é que você sentiu? E parece uma pergunta estúpida, porque quando eu senti raiva, obviamente eu senti raiva. E ele depois explica dizendo assim, não, às vezes a raiva é um sentimento que veio depois. Você talvez teve um sentimento, uma emoção antes e depois sentiu raiva. Então você pode ter sentido uma inveja, você pode ter tido o seu orgulho ferido, o ego ferido, e a partir daí você sentiu a raiva. Bem, o que nós podemos dizer? Como disse certa vez Fernando Pessoa, se eu pudesse dizer aquilo que nunca te direi, tu poderias entender aquilo que nem eu sei. Né? Eu acho que esta fala sobre as emoções, ela é mais ou menos nessa direção. Eu diria assim, Nair, vamos imaginar as emoções como um rio que flui. Então, imaginamos que são as emoções que estão fluindo naturalmente. Se eu coloco o obstáculo no decurso desse rio, eu vou criar 2 problemas. Dali para cima, uma inundação, e dali para baixo, seca, falta de água. Então, quando eu não consigo permitir que as minhas emoções fluam naturalmente, e fluir naturalmente significa, sobretudo, ter um autocontrole sobre elas, eu vou adoecer. Aliás, nós adoecemos quando assumimos certas posturas perante a vida. Se alguém, por exemplo, é ingrato comigo, vamos pegar um exemplo do dia a dia. Se eu faço bem a uma pessoa e ela me paga com ingratidão, evidentemente, se eu for para aquele discurso, tá vendo como é que é? Não adianta ajudar ninguém, ninguém merece ajuda, a gente ajuda e só toma no nariz, a gente só recebe isso em troca, eu vou adoecer, eu vou adoecer. Em contrapartida, se eu olhar para aquela ingratidão e dizer assim, pois é, a culpa deve ter sido minha, porque eu criei muita expectativa em relação à ação do outro. Então, essa ingratidão me ajuda, me ensina a não criar grandes expectativas. Eu, a partir daí, me curo. Se eu, por exemplo, sou abandonado por alguém no campo afetivo e digo que isso não pode acontecer, porque eu amo aquela pessoa, ela não pode me abandonar, eu adoeço. Se eu entendo que as pessoas são livres e podem partir quando quiser, essa postura me cura, porque eu aprendi, se eu agir assim, a amar com desprendimento, respeitando a opinião de cada um. Se eu perdo o ente querido, se eu tenho uma perda pela morte, se o ente querido morre e eu me revolto, eu não aceito, eu me comprometo e adoeço. Se eu choro, mas aceito aquela situação, eu me curo. Se eu recebo uma ofensa
e eu tenho o desejo de vingança, eu adoeço. Se eu compreendo e perdoo, eu me curo. Então, Nair, para a gente finalizar aqui a nossa explicação, para irmos para as perguntas que possam surgir, eu diria que é mais ou menos isto. As emoções podem nos adoecer, assim também como elas podem nos curar. Tudo vai depender da nossa sabedoria para lidar com esta ou com aquela emoção. Como eu me posiciono, como eu compreendo, como eu entendo intimamente aquilo que acontece comigo, como é a minha resposta emocional ao fato que está ali acontecendo. Se eu tiver esta habilidade, se eu me conhecer mais profundamente e tiver uma habilidade para lidar com a situação, sem dúvida alguma, haverá uma cura, um processo de autocura. E eu vou curar as pessoas que estão à minha volta pelo reflexo natural da minha alegria de viver, do meu prazer de viver. Sabe, Nair, já vou passar para você, tá? Já vou te devolver a palavra. Você falou do mês de setembro, né? Setembro amarelo. Você veja como que são as coisas. Eu me recordei, quando você falou, e eu vou encerrar com esse exemplo, de uma cliente que eu atendi aqui na clínica, e ela estava com grandes dificuldades, porque havia sido rejeitada afetivamente, e eu conversei com ela algumas vezes, falei da importância do auto-amor, disse a ela que ninguém valia a nossa paz íntima. Expliquei a ela que a vida é um bem precioso, aliás, a vida é o nosso bem mais precioso. E naquele momento, a impressão que eu tive é que ela não havia registrado, ela não havia absorvido o que eu havia falado. Ela ouviu, mas não escutou, né? E ela saiu. Uns 3, 4 meses depois, ela voltou e ela me narrou assim, que ela havia decidido morrer. Então ela saiu com o seu carro na rodovia, esperando que o carro cruzasse com um veículo grande, um caminhão, para que ela pudesse jogar o carro na frente do caminhão e com isso eliminar a sua vida. E ela me narrou que quando ela viu um veículo de um grande porte se aproximando, ao qual ela então colocaria em ação o seu plano, veio à sua mente aquilo que nós havíamos conversado sobre a vida ser um grande presente de Deus. Veio à mente dela, segundo ela mesma me contou, essa ideia de que a vida é um bem muito precioso. E veio à mente dela, isso que eu achei interessante, que se ela conduzisse, se ela desse cabo do seu plano de se matar, ela estaria sendo extremamente egoísta, porque ela não estaria pensando nas pessoas que a amavam e que, com certeza, iriam sofrer muito com uma morte tão trágica. Então, ela repentinamente tirou o carro da rodovia, jogou para o acostamento e ali se acalmou e nunca mais pensou numa atitude de tirar a própria vida. Então, eu diria assim, agora para finalizar de verdade o meu comentário, tudo passa nessa vida. Então, vamos aprender a educar ou reeducar as nossas emoções. Vamos aprender a tirar proveito dos nossos momentos dolorosos. O que é que a vida quer me ensinar com isso? O que é que eu preciso aprender com esta situação? Qual é a parcela de responsabilidade que eu tenho no processo que está acontecendo? Se eu consigo fazer este raciocínio, eu tiro proveito daquela situação e a emoção, por mais dolorosa que seja, irá nos curar, porque eu terei aprendido com ela. Muito bem.
Tem gente aqui, Agnaldo, que a partir do desenvolvimento do tema, né, que você ofereceu, sumamente complexo, mas de forma muito acessível à nossa compreensão, que está se sentindo a vítima, como era, meu Deus? Me sentindo a vítima da barata, sem comentários. Pois é, A meu vítima querido. da barata, muito A bom. vítima da barata é um dos nossos objetivos, quer dizer, o nosso objetivo maior, né, com esse programa, esse projeto que nós iniciamos no início da pandemia, foi justamente promover espaços de compartilhamento de emoções, de experiências e de conhecimento, para que a gente aprenda a lidar melhor com as emoções, porque as emoções fazem parte de nossa natureza, mas a gente sabe tão pouco sobre elas. E às vezes a gente se vê na escuridão, porque a gente está agindo de Sim. forma automática e não se dá conta, não entende por que nós estamos sentindo o que estamos sentindo, onde isso pode me levar, como eu posso conhecer isso e dominar melhor. Então, esse é o nosso objetivo central, né? Então, vamos... É, Pode falar. não, eu só ia acrescentar no que você está falando. Ainda sexta-feira passada eu fazia uma palestra, e o tema da palestra era uma pergunta: mudanças. Por que resistimos tanto? E é uma coisa interessante, né? Porque muitas das vezes nós resistimos, e o próprio Freud já falava da resistência lá nos primórdios da psicanálise. Por que nós resistimos? Porque, né, Nair, tomar contato com as nossas emoções, externar as nossas emoções, normalmente é um processo muito doloroso. E isso acaba nos inibindo de ir adiante. Daí porque a gente racionaliza muito. Às vezes eu pergunto assim para uma pessoa, o que é que você sente sobre isso? E ela imediatamente, racionalizando, diz assim, olha, eu penso, eu acho, eu acredito. Não, 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 não. O que é que você sente? O que é que você está sentindo dentro? Como dói, a gente às vezes, mesmo sabendo da importância, evitamos o contato. Exatamente. Então, vamos a algumas perguntinhas aqui para você. Vamos A lá. primeira delas, como é que a gente pode dissociar aí a raiva da agressividade? Muito bem. Vamos imaginar o seguinte. Se eu fico com raiva, é porque alguém tentou me fazer algum mal, tentou prejudicar-me de alguma forma. E eu tenho várias formas de reagir. Estamos falando da emoção que adoece ou da emoção que cura. Se eu, no meu caso, por exemplo, isso iria acontecer. Eu sou italiano, então eu falo muito com as mãos e quando fico nervoso, fico vermelho, né? Não tem jeito de não perceber que eu não fiquei nervoso. Quando eu me altero emocionalmente, quando eu ergo meu timbre de voz, quando a minha raiva faz com que eu agrida também verbalmente, eu comprometo. Eu comprometo o meu equilíbrio, eu comprometo a minha saúde mental, eu comprometo a minha saúde física, porque o meu coração vai disparar. Eu vou ter todo um processo de impacto. Por quê? Porque a minha raiva, ela foi para onde? Ela foi para a agressividade e para a violência. Ah, Aguinaldo, então o ideal é engolir e ficar quieto? Não. Porque se eu engulo a raiva, ela, digamos assim, ela congela. E ela congelando, ela vira mágoa. Eu vou adoecer do mesmo jeito. A ideia é que eu responda àquela agressão de uma forma muito natural, sem me alterar. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo ainda dessa semana. Eu conversava com uma jovem e ela estava muito alterada emocionalmente. Eu disse, o que é que aconteceu? Ela disse, um absurdo. O meu colega de trabalho me passou uma cantada. Você acredita? Me chamou para sair. E eu disse, o que é que você fez? Eu quebrei o pau, eu xinguei ele, o que eu tinha na mão eu taquei. Foi um horror. E ela estava toda descompensada. E aí eu disse assim a ela, olha, tudo desnecessário, não precisava nada disso. Bastaria você olhar para ele, dar um sorriso e dizer assim, meu filho, não tem espelho na sua casa?
este corpinho aqui, nem na próxima encarnação você vai ter. Você o colocaria no seu devido lugar e não se exaltaria. Então, Nair, para a pessoa que fez a pergunta, não é que eu não tenha que reagir. É a forma como eu vou reagir. É igual quando você precisa dizer alguma coisa a alguém. Às vezes o que você vai dizer está certo, mas você diz da forma errada e diz na hora errada. E aí você estraga tudo. Então eu posso reagir sem me exceder. E aí então a minha raiva ela será canalizada. Muito boa saída. Então, nós temos aqui vários feedbacks, né? Um deles muito boas as reflexões que você trouxe, que nós precisamos sempre, em caixa alta, pensar nessas coisas. Então, muito bem. E uma pessoa que também acabou de perder a mãe, né? Por conta da Covid, disse, estou vivendo isso, equilíbrio. Deixar o rio fluir de modo necessário e salutar. E aí temos uma outra pergunta, Aguinaldo. O que desencadeia a emoção, seja ela positiva ou negativa, são os fatores externos? Sim, os fatores externos, como nós dissemos logo no início, nos estimulam. Na verdade, as emoções, elas são reações que ocorrem a partir de fatores externos. A maneira como eu me posiciono e eu reajo a esses fatores externos é que vai fazer toda a diferença. Então, por exemplo, eu tenho amanhã um exame médico para fazer. É um fator externo. É um exame médico que eu terei que fazer. Se eu já me tornei uma pessoa calma e tranquila, eu vou curtir o meu feriado, a minha segunda-feira, sem maiores problemas, e vou pensar no exame amanhã. É uma reação emocional. Estou tranquilo. Se eu for uma pessoa ansiosa, muito provavelmente eu vou estragar o meu feriado. Porque eu já vou começar a pensar como vai ser, se vai doer, se vai ser difícil, quem é que vai comigo, e se eu passar mal depois, e será que eu vou ter que tomar anestesia? Pronto, eu já criei um problemão num estímulo externo que seria amanhã e não hoje. Então eu trouxe para hoje. Então os estímulos são externos. Como eu me posiciono é que vai fazer toda a diferença. Por exemplo, você disse aí que a pessoa perdeu a mãe, foi isso? Foi. Foi, né? Recentemente. Pois então, vamos pegar. Agora, vamos pegar esse exemplo. Quem é que não vai chorar? Quem é que não vai se entristecer com a perda de um ente querido? Independente da religião. Mesmo aquelas pessoas que acreditam que a morte não é o fim. Mesmo essas pessoas. Vejamos, haverá uma separação. A pessoa que eu posso tocar, que eu posso abraçar, que eu posso beijar, não está ali mais do meu lado. Agora veja, se eu choro, mas aceito, a dor fica menor. Se eu choro, mas entendo, absorvo que a morte é um processo que faz parte da própria vida, eu lido com aquela situação dolorosa com mais ânimo. No entanto, se eu não aceito, se eu acho que aquilo não poderia ter acontecido comigo, eu caio na armadilha da revolta. E posso ainda cair na armadilha da depressão e entrar numa depressão profunda. Então veja como é uma questão íntima de cada um o resultado das nossas emoções, para o bem ou para o mal. Para o mal. Fizeram aqui uma analogia bem bacana. Ó, a expectativa é igual paçoca, do nada esfarela tudo. É verdade. Uma boa comparação. Tem outra pergunta. A cura ou adoecimento pelas emoções é uma escolha simples? De forma alguma. De forma alguma. O problema é que nós não temos outro caminho. A cura das emoções adoecidas, elas vão acontecer a partir do momento que eu decido fazer o autoenfrentamento. E aí eu dividiria em duas etapas. O autoconhecimento, para que eu possa identificar
o que eu preciso corrigir na minha rota, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ver de uma outra forma, e a reeducação emocional, que é justamente o processo de eu conseguir me posicionar de uma forma diferente, perante mim mesmo, perante aos outros e perante a vida. E este processo, normalmente, é extremamente doloroso. É muito difícil da gente fazer. Até porque uma das coisas mais difíceis que existem é mudar comportamentos, é mudar pensamentos, é modificar os nossos padrões. Porque no decorrer da vida, e às vezes, são padrões estabelecidos desde a nossa infância. E quando eu me deparo com uma dificuldade, como é complexo fazer esta mudança, como é difícil fazer de uma forma diferente daquilo que nos foi ensinado, ou daquilo que nós criamos como uma verdade absoluta, que não passa de uma verdade relativa. Eu atendi uma jovem uma vez, vejam só, a gente vai dizer assim, uma coisa boba entre aspas, não é? Porque nós nunca podemos minimizar o problema alheio, porque para quem sofre, o problema é grande. Mas ela tinha medo de palhaço. De palhaço? Sim, de palhaço. Porque quando ela tinha lá os seus 6, 7 anos, ela foi lá no local que tinha lá os palhaços, aquele patati, patatá, e ela se assustou. A ponto de hoje, já é uma adolescente, de forma alguma, ela entrar em algum ambiente onde tem alguém vestido de palhaço. Ela ir num circo, por exemplo. É inimaginável para ela estar num circo onde haja a presença de palhaços. Veja, para uma pessoa dessa, modificar essa sua estrutura íntima, perder esse medo de palhaço, vai ser uma luta de muito tempo, com muita terapia, com muito esforço, assim por diante. Então, respondendo à pergunta, não é um processo fácil, mas nós não temos outra alternativa. Olha, remédio ajuda, religião ajuda, os amigos ajudam, mas apenas enfrentando os nossos fantasmas íntimos é que nós vamos nos curar de verdade. Muito bem. Se as pessoas falassem umas às outras sobre seus próprios sentimentos, as relações seriam mais saudáveis, Agnaldo? Sem dúvida alguma. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Sermos mais espontâneos. É claro que nós sempre teremos que tomar aquele cuidado assim, né? Não é tudo o que eu quero dizer que o outro está pronto para ouvir, né? Tem gente que diz assim, eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo. E a pessoa acha que isso é uma qualidade. E na verdade não é. Porque eu preciso avaliar se o outro está em condição de ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Então, se eu tomar este cuidado, ter este parâmetro, expor os nossos sentimentos. Só que aí nós vamos precisar de uma boa dose de humildade, né? Eu acho que o que faz as pessoas não admitirem os seus sentimentos, não verbalizar o que elas sentem, é justamente um pouco de orgulho, de não querer se expor. É como se a pessoa fizesse o raciocínio assim, mas se eu disser que eu tenho esse defeito, o que é que vão pensar de mim? Né? Ou será que vão continuar me amando? Né? E aí a gente vai, digamos assim, adquirindo máscaras, né? As famosas máscaras. Vamos vivendo as personagens e não vamos nos despindo destas máscaras justamente para não sermos vistos como realmente nós somos. Mas o comentário da pessoa é extremamente relevante. Sim, o dia que a gente conseguir falar com naturalidade, com espontaneidade, abrir o nosso coração, será muito, muito mais fácil. Só que aí nós teremos que aprender também, não só falar, mas ouvir. Né? Porque nós temos uma dificuldade muito grande em criar essa simpatia, ou melhor dizendo, essa empatia
para ouvir o outro, sem julgá-lo, sem ter a necessidade de dizer alguma coisa. Porque, observe, a gente não sabe muito ouvir as pessoas. Nós gostamos muito de falar, mas nós não sabemos ouvir. Por exemplo, quando uma pessoa está dizendo uma coisa, fazendo uma confissão, a gente não vê a hora dela parar para a gente dizer alguma coisa. E às vezes não é para dizer nada. E aí Pra você poderia confessar perguntar, mas também, né? Aguinaldo, não é, porque às vezes a pessoa, ela não quer ouvir alguma coisa. Ela quer falar para ela mesma na presença de uma outra pessoa, né? Então, isso dá certo. Mas se a gente também não só falar, mas sobretudo aprendermos a escutar o que as pessoas têm para dizer. Perfeito. Temos também outra pergunta com relação ao tempo e emoções. Qual a importância do tempo para a compreensão das emoções? Bem, a importância do tempo é relevante, desde que haja um aproveitamento deste tempo. Dizem que o tempo cura tudo, que o tempo pode sanar as grandes feridas. E isto, no meu entendimento, é uma meia-verdade. Existe o tempo à nossa disposição, mas para que esse tempo faça com que as minhas feridas cicatrizem, faça com que eu aprenda a lidar com as minhas emoções, precisa haver um investimento. Porque não é o tempo, porque se fosse só o tempo, todas as pessoas que tivessem mais de 60 anos seriam todas sábias e felizes. E a gente vê pessoas de 60 anos que têm comportamento de adolescente. São tão imaturas quanto um adolescente de 18, de 17 anos. E a gente vê muitas vezes um adolescente de 17, 18 anos que tem muito mais maturidade do que uma pessoa mais idosa. Então, não é o tempo, é o meu aproveitamento do tempo. É quando eu vou me tornando sábio ao lidar com as oportunidades que o tempo vai me oferecendo. Teoricamente, quando nós passamos dos 40, dos 45, dos 50, coisa que eu ainda estou longe de atingir, né? Eu falo de ouvir falar, porque eu ainda tenho 22, mas quando a gente chega aos 40, aos 45, teoricamente, há um certo amadurecimento, porque nós já teremos, teoricamente, perdido algumas ilusões nessa faixa etária. Mas, na prática, a gente observa que não é bem assim. É igual quando algumas pessoas dizem assim, olha, a dor nos faz evoluir. Nem sempre. Nem sempre. A dor me faz evoluir se eu aprender aquilo que a dor quer me ensinar. Senão eu vou sofrer e não vou evoluir. Aliás, ao contrário, eu posso até comprometer ainda mais a minha vida, se eu me revoltar, se eu não aceitar aquela situação. Muito bem. Temos uma outra perguntinha. Ui, para onde foi parar? Bom, aí temos alguns comentários, né, sobre o perdão é maravilhoso, é cura. Mas tem um comentário que eu achei bem interessante, talvez aí você possa fazer algum comentário sobre o comentário, porque talvez esteja remetendo a um processo de culpa, quando diz só não passa o mal que fazemos aos outros, quando você disse tudo passa. E aí eu acho que foi nesse momento a pessoa colocou que só não passa o mal que fazemos aos outros. Como fazer que o mal que nós fazemos aos outros passe, não passa, passa? Eu agora formulei uma pergunta sobre o comentário. Sim, olha, passa, isso também passa. Se você me permite, vou aqui citar uma frase cristã, eu não sei que quem faz o comentário é cristão ou não, mas Jesus disse certa vez que Deus quer a morte do pecado, não do pecador. Quando nós erramos com os outros, quando nós fazemos algo que nós não deveríamos fazer em relação a outra pessoa, claro, nós sentimos culpa. Mas a culpa não serve para que a gente fique nos sentindo a pior das pessoas. Então, a você que está nos ouvindo, que está dizendo que o mal que nós fazemos aos outros não passa, passa.
à medida que nós nos arrependemos, à medida que nós decidimos não cometer mais aquele erro, à medida que nós pedimos desculpas, à medida que nós tentamos consertar. Ah, Aguinaldo, mas eu pedi perdão, a pessoa não me perdoou. Eu conheço uma pessoa, uma amiga, que ela diz assim: quando você erra com alguém, o problema é seu. Quando você erra, pede perdão e a pessoa não te perdoa, o problema não é mais seu, é da pessoa. Então, a culpa, ela deve servir para nos ajudar a compreender que aquilo que nós fizemos não foi bom. A culpa não pode servir para nos levar a uma autocomiseração, a termos pena de nós mesmos, a nos sentirmos a pior das pessoas, porque isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Então, isso também passa. Só paralisa, não é? Quando a gente não consegue sair do processo. Exatamente, a culpa é paralisante. Exatamente. Aí tem uma outra pergunta. Existe espaço na sociedade para as pessoas emotivas? Geralmente, elas são vistas como frágeis e, para evitar esse rótulo, muitas pessoas preferem reprimir seus próprios sentimentos. Sim, exatamente. É como se elas colocassem uma armadura, não é? Para não expor os próprios sentimentos. Olha, eu não sei se existe espaço na sociedade, porque nós vivemos numa sociedade, digamos assim, um tanto que conturbada. Nós vivemos numa sociedade em que os valores morais estão um tanto que invertidos, sem queremos aqui fazer um discurso moralista, não se trata disso. Mas eu preciso pensar o seguinte: o que é melhor para mim? Eu não posso pensar no que é melhor para o outro. Será que vão aprovar o meu comportamento? Será que a sociedade vai aprovar? Será que vão gostar de mim se eu me mostrar como eu realmente sou? Então, se eu começar a fazer estes questionamentos, a minha tendência vai ser me fechar. A minha tendência vai ser assim, criar aquela armadura. Então, eu vou agir segundo os padrões da sociedade. Só que aí eu vivo a pior da solidão, que é a solidão que me faz distanciar-me de mim mesmo. Então, eu acredito assim, que nós temos que fazer um esforço para estarmos em paz com a nossa própria consciência e sermos quem nós somos. Ah, mas as pessoas emotivas são vistas como pessoas frágeis. Pois é, mas isso é muito relativo, porque conta a história que Jesus chorou por muitas vezes. Ele chorou por muitas vezes. Quem disse que as lágrimas, elas retratam apenas a fragilidade e a fraqueza? Não, não. Às vezes, quando eu choro por alguém, quando eu tenho a coragem de externar um sentimento, eu estou mostrando uma força muito grande. Aliás, muitas das vezes é o contrário, né? Existem situações em que, quando eu quero mostrar muita força, muita agressividade, quero me colocar como uma pessoa segura, eu estou nada mais, nada menos do que escondendo fragilidades. Então eu acho assim, que deve existir espaço, na sociedade eu não sei, mas tem que existir espaço dentro de nós para sermos nós mesmos, verdadeiros, espontâneos, nem que isso nos custe um preço alto. Ainda cabia a gente refletir sobre o que é que se está chamando, né, de emotivo, né? O que é que a gente entende por emotivo? Emotivo é quem expressa as suas emoções, quem fala das suas emoções, é quem vive com as emoções à flor da pele, e por isso é chamada de emotiva. Só por uma questão de ordem, como nós temos muitas perguntas, eu vou te fazer aquela consulta habitual. Se a nossa live cair, você ainda dispõe de tempo ou a gente ajusta para concluir? Que hora que nós temos aqui? Eu só lhe lembro que hoje é feriado. Eu tenho assim um compromisso às 19 horas. Então, se cair e você quiser começar de novo até às 19 horas, nós conseguimos ir. Ah, então tá certo. Aí eu fico mais tranquila para a gente não concluir sem despedidas. Tá bom? Sim. Então vamos lá. Antecipar a resolução de um problema. Tem como evitar isso, Aguinaldo?
Tem, tem sim. Comportamento ansioso, né? Sim, sim. Veja, existem situações em que eu posso evitar o mal maior. Vamos ver se eu entendi a pergunta. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, mais contundente. Às vezes, uma agressão física dentro de um lar poderia ter sido evitada se antes as pessoas que ali convivem tivessem adquirido uma outra postura, mais calmos, mais pacientes. Mesmo um crime, não é? Às vezes um acidente de carro vai levar a uma morte, não pelo acidente, mas porque alguém perdeu a paciência, xingou o outro motorista que estava armado, que não levou desaforo para casa e que deu um tiro, pronto. Nós temos aí uma tragédia por causa de uma colisão simples. Se nós conseguirmos ter esse autocontrole em relação às nossas emoções, você citou a ansiedade, principalmente em relação à ansiedade. Porque o ansioso, se tiver algum ansioso nos assistindo, além de mim, eu acho que não deve ter, não, tem não. Lembrando, vamos para a gente ser fiel à explicação. A ansiedade é um fenômeno natural. Todos nós ficamos ansiosos. A ansiedade, ela se torna um problema quando ela começa a interferir negativamente no nosso dia a dia. Qual é o grande problema da ansiedade? Sob o ponto de vista emocional, a ansiedade nos projeta para o amanhã. Tanto é que é muito comum o ansioso usar a expressão "e se?". E se não der certo, e se não gostarem de mim, e se chover, e se atrasar, e se. Então, isso é adoecedor, vai adoecer, porque eu estou projetando uma coisa lá no futuro, emocionalmente, e aí eu cometo o grande erro, eu não vivo o meu presente. Eu não vivo o meu presente. Então é assim, tem coisas que eu posso me antecipar. Olha, vai ter algo, eu vou me preparar, vou respirar, vou contar até 10, né? Vão me provocar, mas eu não vou reagir. Então, eu me preparo. E tem coisas que a gente tem que deixar acontecer, na hora que estiver acontecendo, a gente resolve. Eu tenho uma palestra que eu faço, onde eu falo das gavetas. Na nossa vida emocional, nós precisamos abrir uma gaveta de cada vez. Às vezes eu levanto de manhã, eu nem tomei o café ainda, e eu já estou me preocupando com uma prova que eu vou ter na faculdade às 10 horas da noite. Quer dizer, eu abro a gaveta da prova, da preocupação com a prova, às 7 horas da manhã. Enquanto que eu poderia deixar esta gaveta fechada e abri-la somente no período noturno, onde a prova vai acontecer. O que acontece com a pessoa ansiosa? Até a hora do almoço ela já abriu umas 10 gavetas. E aí ela se estressa, o dia está péssimo por conta disso. Então tem coisas que eu posso me antecipar ensaiando o comportamento adequado e tem coisas que eu tenho que deixar acontecer para ver que na hora que acontecer, o que é que eu faço, não é? Vou lhe fazer a pergunta. Vamos ver. Comentários temos muitos. Eu estou pulando os comentários, viu, gente? Temos 2 ouvidos e uma boca, seria natural ouvir mais que falar, né? Fico ansioso com determinado compromisso que ainda demorará um bom tempo para acontecer. Enfim, muitos comentários, então vamos à próxima pergunta. Como lidar com as emoções da separação? Que ora desaparecem e ora aparecem? Lembrou muito o comentário que você fez sobre o tempo, né? A questão do tempo que cura tudo. Exato. Olha, quando nós terminamos uma relação afetiva, é natural que haja um período, vamos dizer assim, um período de luto. Porque ninguém fisicamente morreu, mas a relação acabou. Então, de qualquer forma, houve uma morte. Então, logo após o término da relação, é natural que hajam muitas emoções, até contraditórias. Eu tenho visto algumas pessoas, após algum tempo de separação, se arrependerem e dizer assim, não, eu descobri que amava, eu vou voltar, não era isso que eu queria. Eu digo, olha, calma, dê um tempo, espere um pouco.
Porque às vezes aquela pessoa que está achando que tem que voltar para a relação, ela simplesmente não está lidando, não está conseguindo dar conta da solidão. Tem pessoas que não conseguem dar conta da solidão. Tem pessoas que não têm medo de não dar conta da vida financeiramente. Tem pessoas que, carentes, precisam se apoiar no outro. Tem pessoas que estão acostumadas com a relação, comodismo. E quando há o término, eu preciso dar um tempo a mim mesmo para deixar essas emoções virem à tona, para que eu possa verificar com acerto o que é uma coisa e o que é outra. Imagine, por exemplo, se eu me separo, mas eu sou uma pessoa que não dou conta de lidar com a solidão. Eu não sei ficar sozinho. No primeiro momento que a outra pessoa ligar, olha, você quer voltar? Já estou aí. E o que é que vai acontecer pouco tempo depois? Uma nova briga, uma nova separação. Então, e é possível que possa acontecer um reatar do relacionamento. Que bom que aconteça. Como a gente também não deve dizer assim, tem muita gente que faz isso, né? Se separa num dia e no outro já está com outra pessoa. Para mostrar ao meu ex o que é que ele perdeu, que eu consigo coisa muito melhor. E a tendência é que isso dê uma confusão danada, né? Porque eu estou querendo apenas preencher um espaço. Então eu diria assim, para a gente resumir a resposta. Aguente aí, trabalhe o seu luto, vá avaliando o que é que você está sentindo, porque eu bato muito nessa tecla. O que é que eu realmente estou sentindo? É a falta da pessoa que estava comigo, é a minha carência, é o meu medo da solidão, o que é que eu estou sentindo? Isso é tão complexo que outro dia eu conversava com uma pessoa que estava num casamento literalmente falido. Inclusive uma relação que já tinha extrapolado agressões físicas, nem eram mais verbais. E quando eu perguntei assim à pessoa, e por que é que você se mantém numa relação dessas? Ela me respondeu, porque eu aprendi com a minha mãe que casamento é para sempre. Crenças, né? Crença. Então a gente precisa aprender o que é a nossa crença, o que é a crença que nós herdamos dos outros e o que realmente eu estou sentindo. Então assim, o tempo, aí nesse caso sim o tempo e o seu autoconhecimento, a sua avaliação vai fazer você compreender melhor o que realmente você sente pelo outro que você se separou. Eu acho que é esse o caminho mais seguro. Perfeito. Como avaliar, Aguinaldo, se alguém está preparado para ouvir o que eu tenho a dizer? Muito bem. É a pergunta que te fizeram. Deixa eu dizer, antes de responder essa pergunta, eu preciso fazer uma observação. As nossas respostas, elas tendem a serem genéricas. Sim. Porque cada pessoa que faz uma pergunta dessa, nós não sabemos do histórico. Então, você que está me ouvindo, nós não sabemos do histórico, nós não sabemos do problema em si, em profundidade. Então, as respostas, elas são gerais. Cada um que absorva e avalie a sua situação, né? Porque nós não temos como conhecer todo mundo individualmente para dar uma resposta acertada. Como saber se a outra pessoa está pronta para ouvir o que eu tenho para dizer? Bom, nós partimos do pressuposto que você conheça minimamente a pessoa e conhecendo minimamente a pessoa, você saiba até onde você pode ir, né? Até onde você pode aí dosar o que você precisa dizer a ela. Eu, como psicanalista clínico, nos atendimentos do dia a dia, a gente vai conhecendo o cliente e vai fazendo justamente essa avaliação. Então você tem situações, determinados clientes, que o melhor é você dizer e pronto, ele vai pensar. Tem outros clientes que você precisa dar o tempo para que ele amadureça e tenha condições de compreender aquela situação. E tem outros, e essa é uma metodologia que eu gosto muito de usar, em que a pergunta ela é muito bem-vinda. Talvez essa pessoa que fez a pergunta, se ela tiver dúvidas,
Em vez de você jogar uma resposta, uma verdade, faça uma pergunta. Vou dar um exemplo. Outro dia, num atendimento, eu sabia a resposta, mas eu deduzi que a pessoa não estava pronta para ouvir o que eu tinha a dizer, porque ela trabalhava muito profissionalmente, das 6 da manhã às 10 horas da noite, né? E ela trabalhava muito, 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 e achava isso natural. E na conversa, eu identifiquei por quê. Mas em vez de dizer para ela o porquê, quando estava quase terminando a consulta, eu perguntei assim a ela: do que é que você está fugindo? Ela: como? Do que é que você está fugindo? Eu fugindo, mas eu... Olha, nosso tempo terminou. Mas não, nosso tempo terminou. Na próxima sessão a gente volta a conversar. E aí ela mesma ficou trabalhando naquela pergunta, ficou trabalhando naquela pergunta, ficou trabalhando... E na próxima sessão ela mesma já tinha a resposta. Então, às vezes, a gente pode jogar uma pergunta e deixar que a própria pessoa chegue àquela conclusão. Aliás, isso é até mais saudável, né? Porque não é também a nossa função dizer às pessoas como elas devem proceder, o que elas têm que fazer. Uma coisa horrível de se dizer para os outros: olha, se eu fosse você, não diga isso, porque você não é ela é ela, você é você, né? Então, eu acho que seria mais ou menos por aí. E muitas vezes, se eu fosse você, eu estaria na mesma dúvida e também não saberia o que fazer. Porque Pois muitas vezes a gente se coloca no exatamente. lugar e, estando na situação, a gente também não saberia ou não faria a melhor opção. Outra Sim, questão sim. que te fizeram: como orientar alguém que já sabe qual a emoção que causa adoecimento, mas não consegue administrá-la, fazendo desencadear problema orgânico? Bem, aí não tem jeito, não é? Nós não podemos salvar as pessoas que nós amamos. Nós estamos aqui na Terra para salvar a nós mesmos, digamos assim. E nem isso nós estamos dando conta de fazer. As pessoas, elas mudam quando elas querem mudar. Ou diante de uma dor muito grande, elas acabam elaborando essa transformação. Agora, a gente insistir na mudança do outro é, digamos assim, no mínimo arriscado, né? A pessoa está perguntando o que fazer, como orientar, se a pessoa já sabe. Pois é, ela já sabe. Ela já sabe que aquela emoção não lhe faz bem. Ela já sabe que aquilo lhe adoece. Quando eu recebo, vou usar esse exemplo, o cliente, para que eu possa atuar como psicoterapeuta, eu logo na primeira sessão digo assim: olha, a terapia é uma via de mão dupla. Eu vou e você vem. O que eu vou te ajudar aqui é o teórico. Da porta para fora é com você. Então, o psicanalista, o psicoterapeuta, o psicólogo pode ser o melhor do mundo. Se não houver uma participação efetiva da pessoa envolvida, nós não chegaremos muito longe. E isso serve para as relações com as pessoas que nós amamos, não é? Os familiares. Não adianta. A gente pode convidar, a gente pode estimular, a gente pode dar o exemplo, mas a mudança é da pessoa, é do indivíduo. E isso é intransferível. Muito bem, que a gente pode dar estímulos, né, Agnaldo? Sim, Como sim, recebemos também. exatamente. Vou te fazer só mais 3 perguntinhas, depois eu libero você para o seu Tá compromisso. bom, tudo Chorar bem. muito representa um desequilíbrio das emoções? Chorar Então, muito. aí nós vamos para aquela relatividade que você mencionou, não é? É relativo. O que seria chorar muito, né? Por que eu estou chorando, né? Então aí a gente teria que saber do caso em particular para poder dizer, porque às vezes também, olha como isso é relativo. A pessoa é muito eufórica e aquela euforia é um disfarce da sua depressão, né? Então tem isso também. Não dá para responder essa pergunta de forma objetiva. Talvez sim, talvez não. Mas não dá para
para ser assim fiel na resposta. Fica muito difícil. Eu estava aqui me lembrando, enquanto li a pergunta, né, que o choro é uma das formas mais primárias de expressão das emoções. Às vezes a gente usa o choro porque a gente ainda não sabe expressar as emoções de uma outra forma. Não aprendeu outras vias de canalização, de comunicação emocional, e aí pode ter ficado preso, e aí por toda e qualquer emoção, seja ela positiva ou negativa, às vezes a gente responde com o choro, mas só um comentário mesmo, Exato, porque exato. O seu comentário é muito oportuno, né? É igual você pegar um bebê que chora, todo bebê chora. Cabe à mãe descobrir se o choro é de fome, se o choro é porque a fralda tá suja, é choro porque é manha, é choro porque quer ir no colo, né? O que que uhum, tem por detrás do choro, né? Mas realmente é isso. É uma forma da gente expressar, às vezes, os sentimentos. Como há pessoas que não choram nunca, né? Que não também, choram, não conseguem externar sentimentos através do choro. exatamente, bem lembrado. Como ajudar uma pessoa, mesmo depois de anos, com o mesmo problema se agravando, já que a pessoa nunca está pronta para receber o que deveria ser dito? Acho que vai um pouco na direção da resposta anterior, né, que você deu. Perfeitamente. Agora, claro, a gente tem que compreender o estágio evolutivo de cada um. É compreensível. Eu acho que nesses casos, só para resumir, porque isso a gente explicou na outra pergunta, eu acho que assim, a gente compreende, entende que é a condição do outro e fica pronto a estender a mão quando esse outro decidir pedir socorro. Eu acho que é a melhor forma da gente ajudar. Sim. E a última pergunta, eu acho que não me escapou nenhuma. Acho que hoje nós demos conta nesses dois tempos Ó, de todas as demos perguntas. conta, hein? Demos conta. Meu filho, desde criança, mente por coisas bobas. Sempre insistia para falar a verdade, mas até hoje, adolescente, por que continua mentindo? Pois é. Eu acho que a pessoa mais indicada para responder essa pergunta é um bom psicanalista, né? Que depois de algumas sessões com ele, vai descobrir a causa. Porque eu acredito que ela deva ter feito essa pergunta dos exemplos que nós demos, né? Por que as pessoas mentem, né? Então, Sim, a própria explicação que nós fizemos, ela nos leva a crer que ele pode ter causas diferentes de estar mentindo. Então, sem conhecer o caso, nós não podemos nos aventurar a dizer, olha, ele mente por causa disso. Pode aí ter muitos motivos ou um único motivo, isso guarda uma relatividade muito grande. Eu me lembro de um caso que não tem nada a ver com a pergunta desta pessoa, mas só para ver como isso é complexo, que era uma moça que não gostava da mãe. E o interessante é que a mãe a amava muito. E a mãe a tratava a menina com amor desde que ela havia nascido. Não havia uma explicação por que daquela rejeição. Até que um dia, e ela começou o tratamento psicanalítico, e a gente não conseguia chegar a uma resposta, até que um dia, ouvindo atrás da porta, ela descobriu que a mãe não queria tê-la como filha. Não por ela, mas porque não queria engravidar mais, não queria que o corpo sofresse as modificações. Ela foi uma gravidez não desejada, digamos assim. E aquilo de tal forma havia chegado até ela no inconsciente que ela hoje tinha dificuldade em se relacionar com a mãe. Então, olha aí como é complexo, né? Temos que estudar um caso de cada vez. com certeza. Eu só vou ler aqui, para dar prestígio às nossas hemoformosuras, três comentários finais, né? Uma pessoa disse, Márcia, disse, hoje tive uma chance enorme de me adoecer. Foi difícil, mas consegui. Parabéns para você, né, Márcia? A outra, Emiliane, que é nossa companheira aqui do projeto, disse, mudança, ou por amor ou pela dor. Forte, mas é a mais pura verdade. E Cris Viana, que diz: todo exagero esconde uma carência. Pois é, verdade. Então, Verdade. nós... quer comentar alguma coisa delas? Olha, não agradecer.
por estarem prestigiando, pelos comentários, ainda mais esse último aí, é uma grande verdade, né? Aliás, a gente sempre está escondendo alguma coisa, né? De nós mesmos, principalmente. Eu até ouvi uma palestra em que o palestrante estava dizendo que querer esconder de nós mesmos aquilo que nós somos é como tentar pegar uma bola, né, dessa inflável, enfiar debaixo da água, submergir e tentar mantê-la ali. A gente vai conseguir durante um Exatamente. tempo, mas ela vai Sim. forçar a subida. Quem usa esse exemplo da bola é o Dr. Deepak Chopra, inclusive num livro muito bom dele chamado Efeito Sombra. É um livro Legal. excelente. E ele usa o exemplo da bola, Dr. Deepak Chopra. Efeito sombra? Efeito Sombra, exatamente. Um livro muito antigo, Pronto. mas muito bom. Muito bom Vamos mesmo. Fala da registrar nossa sombra. aqui para as nossas dicas de leitura. Bom, gente, então, Agnaldo, a gente só tem a agradecer, né, pela tarde tão agradável nesse feriado do dia 7 de setembro de 2020, em contexto de pandemia que nós passamos com você. Sim. Mais uma vez, aprendendo sobre as emoções, a flor da pele, aprendendo, a partir do conhecimento, a lidar com elas, da riqueza dos exemplos, dos comentários que você trouxe para nós nos aproximarmos mais das emoções, né, como objeto de aprendizagem sobre nós mesmos, de conhecimento sobre o outro, mas também sobre nós mesmos, e a partir daí também de ensino, porque quando a gente educa as emoções, a gente se apresenta de forma mais educada aos outros, e os outros aprendem pelo exemplo muito mais do que por aquilo que nós dizemos. Então, quem tiver interesse em adquirir algum livro de Agnaldo Paviani, pode se dirigir à editora Sintonia, o web é www.editorasintonialoja.com.br, é isso? Hífen, né? www.editorasintonia.com.br. E lá também tem a .com.br. loja virtual, que aí se a pessoa quiser E comprar pela loja, ela pode adquirir pela loja, né? E quem muito bem. quiser Isso assistir mais as minhas palestras, o no canal é canal? Agnaldo Paviani, terapeuta e escritor. Lá no YouTube, você vai poder assistir muitas palestras que estão lá. Pronto, então vamos lá, gente. Que não estiver seguindo ainda a Agnaldo, eu vou até ver se eu já estou lhe seguindo lá. Eu tenho 3 Dê uma olhada canais. lá, hein? Botar o Emofó para te seguir também. Então, quem não estiver seguindo. E para fazer um convite também, nós temos live toda sexta-feira às 8 horas da noite. Toda sexta-feira tem um tema diferente, às 20 horas, por este canal. Pronto. Então, pronto. Então, vamos lá. Também nós do Hemofó temos o canal, hemofó.uesc. Então, também sigam a gente, quem não estiver seguindo. Então, nós nos despedimos assim com um abraço carinhoso. Também de Lindomar para todos vocês, para Agnaldo e para todas as pessoas que acompanharam carinhosamente, nos acolheram nessa live. Eu fiz muito bem, eu acho, o papel dele, não foi? Oh, sem dúvida, tentei otimamente brincar. Bem, perfeito. Até porque você é bem mais bonita do que ele, né? Então a visão é bem mais agradável, né? Tá vendo, lindo? Você tá ouvindo isso, não é, lindo? Você que leva o nome de lindo, mas o elogio foi meu. Então, gente, vamos lá, vamos nos despedir de vocês todos com um abraço carinhoso. Agradecer, né, a audiência dos nossos seguidores, das nossas seguidoras, o carinho, o amparo, o apoio que tem sempre nos dado. Dizer que a nossa live vai ficar guardada, a primeira parte já está guardada, depois ela também vai para o nosso canal, lá no YouTube, para quem preferir assistir por lá. E nos vemos na próxima live. E deixo para a Agnaldo encerrar com uma palavrinha assim, de apoio, de ânimo, de mais carinho para a gente se despedir. Um abraço e fiquem com Deus. Sim. Amor, eu acho que a palavra do momento, em meio a tantos desafios, tantas dificuldades, o amor. Que a gente possa aprender a amar e aprendermos a nos amar para podermos ser mais felizes. O amor, sem dúvida alguma. Muita paz e muito obrigado. Obrigada. Um abraço.